Olá, sou o Padre Osmar de Oliveira Braido, da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, Brasil. Vou falar com você agora sobre catequese e redes sociais, um diálogo possível. Porém, quero, antes de começar toda a nossa conversa, falar sobre um projeto de evangelização com o público infantil, me baseio no número 214 do novo Diretório para a Catequese, onde está escrito que o texto escrito encontra resistência para falar com os mais jovens, acostumados a uma linguagem que consiste na convergência de palavras escritas, sons e imagens. Bom, em 2020, nós tivemos no mundo inteiro a pandemia do coronavírus. Muitos, nas suas paróquias, começaram a transmitir a Santa Missa e os seus momentos devocionais pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E diante desse fenômeno, eu trouxe na minha paróquia, onde atuava, algo que já existe, só que coloquei na rede social, que foi a dimensão lúdica da catequese. Um padre conversando com um fantoche. Mas para que eu trouxesse isso, tem algumas coisas que me marcam na minha vida, a minha infância, a minha memória afetiva. Quando criança, a catequese, no meu caso, às quartas-feiras, a catequista sempre perguntava qual foi o evangelho do domingo. E eu sabia falar tudinho que aconteceu. Eu escrevia em casa após chegar da celebração ou da Santa Missa. Por quê? Porque o grupo de jovens sempre encenava o evangelho na Santa Missa, que era para as crianças, todo domingo, 8 horas da manhã. Então, a palavra de Deus estava sendo transmitida de uma forma diferente para mim. E isso ficou na minha memória afetiva. Então eu quis trazer em forma de teatro, mas manipulando um fantoche, nas redes sociais a palavra de Deus. O padre conversando com um fantoche e a palavra de Deus sendo transmitida, o querigma e a mistagogia. Esse teatro existe até hoje e as crianças participam na Santa Missa vendo o ensaio do teatro. Hoje eles participam do teatro que tem nesta comunidade específica. Então, em 2020, eu fui para as redes sociais, mas como padre já, trazendo um boneco que eu comprei pela internet, e eu dei o nome ao Chicão. E aí, galera, tudo bem? Bom, para mostrar que isso ajuda na catequese, o lúdico, temos aqui na frente um prêmio da Arquidiocese de Vitória, do qual atuo, que foi um concurso que foi colocado para todos, onde tinha vídeos de música, tinha para questões de teatro. Bom, para o público infantil, eu ganhei com 66% dos votos. E depois a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, teve o seu 54º prêmio para várias categorias. E uma dessas categorias era iniciativa com as redes sociais, do qual também fui escolhido entre os bispos, como uma inovação na rede social. Pois bem, não só o documento para a catequese, no número 214, mas também no número 216, diz que é uma prioridade para a catequese educar para o bom uso destes instrumentos e para uma massa, para uma compreensão mais profunda da cultura digital. Se formos colocar em pessoas que estão trabalhando com a internet, e dizendo que isso é interessante, nós temos aqui um livro do Antônio Spadaro, que é um professor na Pontifícia Gregoriana, também é criador da
Cyber Teologia, é um blog, e é onde ele fala dessa cultura digital, né? E é onde nós precisamos estar inseridos. Só que temos várias perguntas que ficam no ar, né? É possível, então, a comunicação e a substituição de um encontro de catequese pela internet? Olha, nós sabemos que é possível ter a comunicação e uma catequese. Uma dessas é o que nós estamos acabando de fazer. Vocês estão vendo eu expor isso pela internet, né? Mas o Antônio Spadaro deixa claro no seu documento que a igreja diz que isso não substitui, porque nós precisamos ter essa conexão, essa afetividade, esse encontro com as pessoas. Isso não substitui. Então isso fica em falta. Então, é necessário o contato físico, né? Porém, Lima, ele é professor e vocês devem conhecer, né? Neste livro, ele coloca que o que dizer da linguagem ou oportunidade que se abre com as novas mídias, com os areópagos midiáticos, como abordar uma geração de jovens, adolescentes, crianças que nascem enredados, envolvidos pelas redes sociais. Então, eles entendem melhor a imagem, né, o manuseio de fantoches, e nós precisamos estar inseridos. Então, temos que quebrar alguns paradigmas para poder estar em contato com os mais jovens, né? Sobretudo com as crianças, né? Montessori fala sobre essa memória afetiva e que a criança, até os 6 anos de idade, ela é totalmente lúdica. Temos outros, Piaget, que vai falar sobre esse desenvolvimento que a criança constrói este mundo. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, no número 52, ele fala que são louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas. Por exemplo, no âmbito da saúde, da educação e da comunicação. Então, cada dia mais nós vamos precisar ter uma abordagem lúdica. Podemos estar não só presencial num encontro de catequese, mas desenvolver mais isso para que isso esteja também como conteúdo na rede social. Hoje, digital, falando digitalmente, nós temos tantos conteúdos. E se você hoje entra no site da Arquidiocese, da onde eu estou, no meu próprio YouTube, nós encontraremos um material para criança. Então, diante de um universo que as pessoas vão ter de conteúdo, terão também o Evangelho com as Crianças, que é o projeto do qual ganhou esses 2 prêmios aqui. Ajudando a transmissão da fé das famílias às suas crianças. Então, a igreja, ela é a casa da iniciação à vida cristã. Então, ela forma as pessoas, os discípulos missionários. E eles, bebendo disso, precisam, dentro de casa, fazer, né, a transmissão da fé, como esta igreja doméstica, e que essas crianças, futuramente, vão desenvolver um trabalho missionário, pastoral, social, dentro da comunidade onde eles vivem. Não só no campo religioso, mas também fora da comunidade. Então, esta é a importância. Volto a repetir, se hoje eu faço um trabalho com crianças, um público infantil, com um fantoche, é porque em mim ficou marcado. Então, eu tenho essa experiência. Na minha época, não existia nada digital. Porém, eu coloco hoje este teatro de fantoches através de uma contribuição da igreja dentro da rede social. Então, tudo é possível. Conversando sobre catequese, redes sociais, um diálogo possível, por que eu digo que é possível? Porque o diálogo não vai só acontecer nas redes sociais, porque as crianças nascem hoje nesse mundo.
Eu nasci num mundo onde eu tinha que fazer cursinho ainda para Word, não tinha internet, assim, cursinho para internet, não. Mas hoje as crianças já nascem, o pai dá um tablet na mão, dá um celular, dá a tela para ele poder, né, se distrair. O diálogo é possível porque a criação desse programa chamado Evangelho com as Crianças, do qual eu faço esse projeto, foi criado na pandemia pela internet. Quando foi possível aqui no Brasil, mesmo com distanciamento, estarmos de volta ao convívio da comunidade paroquial, as pessoas chegaram para mim e perguntaram do Chicão, do fantoche. Como que eu fazia? Eu chegava, pegava o evangelho do domingo e, diante de um celular, gravava uma mensagem do evangelho. E coisas de 2 minutos, porque tem isso que as pessoas não conseguem ficar mais do que isso diante do celular. E eu enviava para as catequistas da minha paróquia. Depois isso passou para o site da paróquia, o Facebook, Instagram. Depois passou para a arquidiocese e até a criação do meu próprio YouTube. E isso foi correndo. E vem aí o conhecimento do Evangelho e o personagem Chicão. Então, as pessoas começaram a perguntar dele, e como se fosse uma pessoa mesmo. E sabendo que sou eu que manipulo, né? Porque eu não sou um ventríloco, né? Agora que brinquei com ele, vocês viram, eu mexo a boca e tal, mas a criança fica vidrada neste bonequinho. Ele dá vida, tem vida ele. Após isso, passei a também, nas homilias, a trazer ele para me ajudar na explicação do Evangelho. E hoje eu chego na comunidade, as crianças vêm, conversam comigo e falam assim: padre, cadê o Chicão? E quando ele está na comunidade, até os pais dizem assim: padre, esse bonequinho, eu sei que é o senhor que faz, né? Eu sei que o senhor quer ajudar as crianças, mas sabia que tem me ajudado muito? Porque tem despertado que a criança que está dentro da pessoa. Então, um adulto, ele é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, tem tudo isso dentro dele. E isso ajuda a transmissão da fé, não só para ele, mas também para a criança. E também todo o contexto de como é feito o projeto, né? Para eu poder transmitir pelas redes sociais, eu encaro como uma oração, é uma missão. Não é só aparecer na telinha da internet, aí, do tablet. É uma missão. Então, eu uso o método da Lexio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, para poder fazer o programa. Então, qual é o centro deste programa? O que é o centro, o livro importante da catequese? A Sagrada Escritura. Então, da Palavra de Deus vem aqui o conteúdo para que possamos anunciar o Senhor Deus, né? O Senhor Jesus na vida das pessoas. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o nazareno. Então, ele é um modelo e a Sagrada Escritura me abre todo este leque. Com isso, posso levar para dentro da catequese, com o fantoche, um método orante da Palavra de Deus, e também posso colocar na internet. Então, eu posso usar aquilo que eu faço no encontro de catequese, também na internet, que é o que eu faço. E que dá super certo, porque as pessoas querem isso. As pessoas estão carentes, elas necessitam desta inovação. Então precisamos entender que exige de alguma coisa a mais nós. Não podemos só ficar numa manutenção. Temos que usar aquilo de criatividade para que possamos ir quebrando cada dia mais os paradigmas, né? É também uma questão de vocação, porque a pessoa precisa gostar disso. Então, talvez, se hoje vocês veem um padre que está falando isso, o meu padre poderia fazer?
Olha, talvez ele não tenha isso, né? Mas quem sabe é permitido dentro da comunidade ou na celebração da palavra ter este lugar, né, que no começo, dentro da igreja, quantas pessoas já fazem uma casinha que tem um fantochezinho. Então podemos dar ali umas 5 perguntinhas do que já vai ser falado na homilia, né? Então o padre perguntar, então isso eu já estou falando fora da internet. Porém, repito, se hoje as pessoas vêm até a minha pessoa procurar saber do fantoche Chicão, foi porque eles primeiro viram na internet, porque antes eu não fazia isso na missa com o fantoche. Eu comecei em 2020 na pandemia. E os documentos vão nos apoiar a fazer isso, né? O documento Diretório para Catequese, no número 366, diz: a linguagem que melhor domina a geração digital é a da narrativa, mais que a da argumentação. E para ajudar assim melhor aqui no Brasil, né, nós temos o documento 107, que fala sobre a catequese de iniciação cristã. Até agora eu falei aqui como que eu criei, da minha infância, como é que eu coloquei na internet, como que eu ganhei este prêmio, aquele outro, me baseei aqui nos livros, né? Falei da Sagrada Escritura, mas e o diálogo possível? Que foi o tema aí, catequese, redes sociais, um diálogo possível. Quando eu coloco o conteúdo na internet, eu vou atingir a muitas pessoas. Então, na paróquia, eu tenho um grupo e que vai se familiarizar comigo. Só que a palavra de Deus, dessa forma aí, mais criativa, ela vai estar no celular de quem é ou não cristão. E eu posso atingir através de um momento que a pessoa está passando, não sei qual, em algum momento da vida dela, ela ali olhando a internet, ela vai receber uma notificação de algum conteúdo. E como este daqui, que nós estamos tendo agora. Porque isso aqui vai ficar gravado. Não é? Nós estamos aqui neste momento de pessoas que têm língua espanhola, pessoas aqui do Brasil que estão vendo isso e vão falar assim, poxa, que legal. Pode ser que alguém possa criar coisas parecidas com essa, como nós, a partir desse testemunho aqui e dessa criação. Então, vai abrir um leque muito grande, não sabemos aonde vai chegar, em que coração vai tocar, mas a palavra de Deus vai estar tocando através dessa forma criativa. Esse foi um ponto, né? E o meu público vai ser o infantil, porque eu entendo que o público infantil não é só essa criança. Vai ficar marcado sim dentro dela, porque ela é visual, ela é lúdica até este tempo, onde os pensadores, quem tem mais veracidade em dizer, né, em pautar sobre isso, estudiosos sobre isso. Porém, entendo também que há uma criança dentro de cada um de nós, né, que ela já está um pouco mais crescida. E a rede social tem tanta coisa, né, tanta inovação, e nós precisamos inovar cada dia mais. Precisamos, o documento 107 aqui da CNBB diz que a igreja precisa ter uma linguagem que atinja este público, é inovadora. E nós, como pessoas que estão à frente da igreja, principalmente os padres, né, que têm esse dever, né, de priorizar ser pastor de almas, isso também está explícito no Código de Direito Canônico, número 773. Precisamos, não só como os pastores de almas, mas como todos os batizados, ter
dentro de si a adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa dele, né? Como diz o documento de Aparecida no número 287. Ou nós aderimos à pessoa de Jesus Cristo, ou será em vão o nosso trabalho pela ação evangelizadora. E não é só a forma de pregação, cada um tem o seu dom, né? Os dons são diversos, mas a forma de demonstrar também é diversa. O conteúdo do evangelho ele não vai mudar, o que vai mudar é a forma de você transmitir este evangelho. Digo para você que eu não imaginava que eu tinha este dom para isso, e foi um pouco difícil aceitar, né? Porque dá vergonha falar aqui com você, dá vergonha, porque eu estou olhando só para esse telefone e não tem ninguém, né? Então eu preciso imaginar que tem um leque de pessoas por detrás dele, muitas pessoas. E eu estou falando para você aqui, olhando para você nos seus olhos agora e dizendo que é importante e que você pode fazer a diferença pela mensagem do Evangelho, por Jesus Cristo, né? Que deu a vida por todos nós. Ele foi o grande mistagogo, né? De conduzir a este mistério. E ele usou várias formas de ludicidade, né? Uma delas são as parábolas, a forma que ele prendia as pessoas para poder atingi-la. Então, com certeza, você tem a forma de poder melhorar a nossa evangelização. Eu encontrei um caminho para mim, né, que faz diferença no meu ministério e na minha vida, não só como padre, por eu ser cristão. Então, meus irmãos, aqui não quero terminar com uma pregação, mas é necessário, né, que nós possamos evangelizar e conduzir as pessoas para que os outros que vão vir possam ver esse trabalho, continuar e ser parceiros nessa evangelização. Lembrando que hoje as crianças não ficam mais em televisão aberta, né, de canal aberto, mas elas estão aonde? Né? Na telinha do celular, com a informação na palma da mão e aonde nós precisamos também estar. Por isso que eu afirmo que é possível, sim, catequese e redes sociais, um diálogo possível, né? Porque as redes sociais, como diz Spadaro, quero citá-lo aqui, na página 60, as redes sociais não são um conjunto de indivíduos, mas de relações entre indivíduos. Então precisamos nos relacionar e usar essa ferramenta a favor nosso, de Jesus Cristo, da nossa igreja, para evangelização.